Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Análise, o seu programa de análise de conjuntura internacional. Sou Cláudio Porto, jornalista independente. Este programa é uma realização do canal da Prática Política no YouTube e transmitido pela TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Comigo, André Nunes, analista político. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Gostaria de agradecer a você, o teu canal da Prática Política e, é claro, a TVC do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Vamos iniciar o programa tratando do atentado contra a vida de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, candidato à presidência nas eleições de 2024 pelo Partido Republicano. Ele que estava em um ato de campanha na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, quando foi atingido de raspão por um disparo que acertou a sua orelha direita. O atentado contra Trump foi realizado por Thomas Mitchell Crooks, jovem de 20 anos morto por snipers da segurança de Trump. Segundo o FBI, um lobo solitário sem, portanto, nenhum cúmplice. André, eu te pergunto, a aparente falha do serviço secreto que acompanha Trump, que permitiu a presença do atirador em cima de um telhado de um galpão próximo ao local onde o ex-presidente discursava, e as informações de que o atirador tinha um registro eleitoral no Partido Republicano, mesmo de Trump, indicam o que para você? Cláudio, antes de mais nada, nós precisamos destacar o caráter manicomial dessa nação que atende pelo nome de Estados Unidos. O país é um verdadeiro hospício. Atentados contra presidentes ou candidatos são algo até comum nos Estados Unidos. Vamos recordar que durante o século XX houve vários atentados contra presidentes ou candidatos nos Estados Unidos. Logo no começo do século, um atentado contra o presidente Theodore Roosevelt. Depois, na década de 30, novo atentado contra o presidente Franklin Roosevelt, que foi presidente também durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1963, John Kennedy é assassinado e alguns anos depois, em 1968, seu irmão, Robert Kennedy, que seria candidato a presidente pelo Partido Democrata, foi também assassinado em um hotel nos Estados Unidos, a tiros. Ou seja, todos esses que eu citei até agora eram membros do Partido Democrata dos Estados Unidos. Em 1981, houve também um atentado a tiros contra o presidente Reagan, esse era do Partido Republicano. Em 1994, a Casa Branca sofre um atentado. O presidente Clinton estava, naquele momento, dentro da Casa Branca, um atentado onde a Casa Branca foi alvejada com rajadas de um rifle semiautomático. E agora, este atentado contra o ex-presidente e atual candidato Donald Trump, Cláudio. É claro que essa situação repercutiu no mundo todo, e obviamente no Brasil, e figuras políticas da maior relevância, como o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, se manifestaram. A declaração do presidente Lula, muito sóbria e diplomática, condenou o ataque contra Donald Trump, qualificando de atentado, e uma declaração do ex-presidente Bolsonaro que nós poderíamos taxar de estapafúrdia. Ele declarou que esse tipo de atentado acontece somente contra lideranças conservadoras, se referindo, é claro, a ele mesmo e ao ex-presidente e candidato Donald Trump. Mas se nós observarmos essa breve digressão que eu fiz aqui sobre os atentados contra presidentes e candidatos nos Estados Unidos, nós vamos ver que a grande maioria era, na verdade, membro do Partido Democrata. Enfim, então uma declaração sem pé nem cabeça do presidente Bolsonaro, que muitas vezes deveria ficar calado ao invés de expor sua ignorância. Quanto à situação interna dos adversários de Donald Trump, Cláudio, ninguém questionou a veracidade desse atentado, muito pelo contrário, figuras proeminentes do Partido Democrata, como o ex-presidente Barack Obama, a congressista Nancy Pelosi, declararam nas suas redes sociais que repudiavam esse atentado, o qual qualificaram como violência política, e o próprio presidente Joe Biden anunciou que iria fazer uma ligação para Donald Trump e que rezaria por ele. Joe Biden também foi à televisão depois para condenar o ataque. Nem mesmo a CNN Brasil, por exemplo, que é conhecida por fazer uma cobertura pró-Biden, uma cobertura
pró-Partido Democrata dos Estados Unidos, a CNN também não questionou o atentado contra Donald Trump, a veracidade desse atentado. Agora, o curioso, Cláudio, é o termo utilizado pelas lideranças do Partido Democrata, violência política, porque esse termo apareceu algumas semanas atrás num relatório integrado das agências de inteligência dos Estados Unidos, CIA, FBI, entre outras agências de segurança, que previa ataques desse tipo durante as campanhas presidenciais dos Estados Unidos. Então, era algo provavelmente já esperado. Esse relatório utilizou esse termo, ataques com violência política. Você dizia sobre a questão da segurança de Donald Trump naquele momento, Cláudio, o atirador estava a menos de 200 metros. Então, isso gerou muita especulação nos Estados Unidos quanto às falhas de segurança. Há muita especulação, mas nós não podemos nem afirmar, Cláudio, se as falhas foram graves, porque o país é um verdadeiro hospício. É um país onde qualquer lunático pode possuir um fuzil AR-15. Um menino de 20 anos tinha em sua casa um fuzil AR-15. Parece que pertencia ao seu pai. Então, nós observamos que as pessoas, mesmo os que defendem o armamento da população, nós não estamos falando aqui de um revólver calibre 38, nem de uma pistola 9mm. Estamos falando de um fuzil AR-15 que esse jovem tinha dentro da sua casa. Então, realmente, a situação dos Estados Unidos é uma situação onde o país, como Estado, pratica terrorismo internacional contra outras nações. Podemos utilizar o exemplo de Cuba, quando os Estados Unidos, durante os anos 90, financiam diversos atentados, armam e financiam diversos atentados contra hotéis de Cuba durante os anos 90, e o terrorismo interno, promovido por lunáticos armados com fuzis, porque naquele país qualquer um pode obter um fuzil com bastante facilidade, inclusive é isso que Donald Trump defende. Aqui não gostaria de expressar simpatia por nenhuma facção política dos Estados Unidos, porque as duas facções representam o imperialismo. Agora, que a situação do país é uma situação manicomial, realmente fica difícil de negar, Cláudio. André, antes de seguirmos, eu quero só mostrar uma imagem para o nosso público. Eu sei que isso não é uma competição de qual lado foi mais alvo ou vítima de atentados, mas eu quero mostrar uma imagem da Cristina Fernandes Kirchner, quando ela também foi alvo de um atentado contra a sua vida em 1º de setembro de 2022, a imagem que ilustra aquele momento, um atentado contra a vida da peronista Cristina Fernandes Kirchner. Portanto, o que o ex-presidente Jair Bolsonaro falou em nota, né, sobre só um lado é alvo ou vítima de atentados, não é verdade, não se confirma na realidade. Eu quero te passar a palavra, André, te perguntando, você falou um pouco sobre esse ambiente nos Estados Unidos e também a reação, tanto do lado democrata como do lado republicano. A que se deve essa reação pedindo paz, pedindo união? Tanto é que a imprensa dos Estados Unidos chegou a divulgar que o Donald Trump iria suavizar seu discurso nessa convenção do Partido Republicano que acontece entre os dias 15 e 18 de julho lá nos Estados Unidos. Você acredita que seja um recado do establishment dos Estados Unidos preocupado com essa radicalização interna? Com certeza, Cláudio. Da parte do Donald Trump, ele sabe que não pode controlar as suas bases mais radicalizadas. Então, com certeza, vai tentar amenizar a situação. Claro que vai aproveitar as imagens para alavancar sua campanha eleitoral, mas acredito que vai fazer um chamado também contra esse tipo de violência política. Agora, do lado democrata, eles obviamente tentarão se colocar como as figuras mais sensatas, as figuras que pregam a paz, as figuras que, em alguma parte, porque não todo o partido, mas alguma ala do Partido Democrata questiona esse tipo de armamento insano que é permitido nos Estados Unidos. Então, os dois lados vão tentar capitalizar
esse atentado, Cláudio, como é normal em qualquer quadro político. Agora, você disse sobre o establishment norte-americano. Obviamente que esse tipo de conflito não interessa ao establishment norte-americano, porque, seja com democratas ou republicanos, a indústria armamentista vai muito bem, obrigado, e seus planos imperialistas ao redor do mundo seguem, independente de quem ocupe a Casa Branca, seja um membro do Partido Democrata ou um membro do Partido Republicano. Os interesses econômicos dos Estados Unidos sempre estarão em primeiro lugar, porque a ideologia de quem comanda o país, independente da gerência de plantão, é sempre o imperialismo, Cláudio. André Nunes, analista político, o arroba que aparece para vocês que estão nos acompanhando aqui no programa Análises é o arroba dele lá no Twitter, então acompanhe também o André Nunes nas redes sociais, no Twitter, no arroba André Nunes _RJ e no YouTube, no canal Conversando com o André Nunes. Eu mostrei imagens enquanto o André Nunes falava, né, do Donald Trump, ele que jogou golfe e também já viajou para participar da convenção republicana. André, vamos passar para o próximo assunto. OTAN, podemos? Podemos, então, Claro. falar de OTAN. Vamos falar de OTAN neste momento, porque a Organização do Tratado do Atlântico Norte completou 75 anos, e os países membros, os 32 países membros, participaram de uma cúpula lá em Washington, nos Estados Unidos, e essa cúpula ela é importante porque dá alguns direcionamentos para a OTAN nos próximos meses, nos próximos anos. Eu vou compartilhar com vocês uma tela que nós preparamos para ilustrar alguns pontos que foram discutidos para o André analisar. Vamos lá, vamos começar pelo apoio à Ucrânia, que foi o destaque, né, dessa cúpula da OTAN, como tem sido diante desse contexto aí de guerra entre Rússia e Ucrânia. $1 bilhão para fortalecer o sistema de defesa aérea da Ucrânia, um pacote de ajuda dos Estados Unidos no valor de $225 milhões à Ucrânia, e a promessa de 40 bilhões de euros como financiamento mínimo em 2025 nesse suporte dos países da OTAN à Ucrânia. E outros anúncios, um lançamento de projetos de segurança com a Austrália, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia, e 10 bilhões de dólares para a produção de armas e munições para repor os estoques dos países aliados. Aqui, na nota oficial lá da OTAN, é interessante porque eles falam que esses empregos que serão gerados a partir da produção de armas e munições serão empregos nos Estados Unidos. André, destes pontos aqui que nós destacamos, qual é aquele que mais chama a atenção? E, é claro, eu quero te perguntar sobre isso, porque temos essa questão da Ucrânia, mas ao mesmo tempo já há uma certa sinalização em relação ao que a OTAN pensa sobre a China e a Rússia. Tanto é que nessa cúpula chegaram a falar sobre o apoio, um suposto apoio da China à Rússia em matéria de economia e de armamento. Como que você analisa esta cúpula comemorativa aos 75 anos da OTAN? 75 anos da OTAN. Realmente, Cláudio, nós devemos resgatar um pouco da história dessa organização, que no seu nome diz que é uma organização de defesa. Mas, na verdade, a OTAN sempre esteve no ataque. Ela nunca se defendeu. Nenhum dos países da OTAN nunca foi atacado para que pudesse chamar o artigo 5º, se não me engano, da OTAN, para que os outros países membros viessem em sua defesa. A OTAN sempre atacou. A OTAN foi formada após o fim da Segunda Guerra Mundial, Cláudio, como uma aliança militar para fazer frente à União Soviética, uma aliança militar de países ocidentais, Europa, Estados Unidos. Mas, após o final da União Soviética, em 1991, a OTAN continuou avançando contra as fronteiras da Rússia. Qual era a desculpa, após o fim da União Soviética, para que essa organização militar avançasse contra as fronteiras da Rússia? Nenhuma que não fosse a vontade, principalmente dos Estados Unidos, porque os outros países agem como satélites dos Estados Unidos, infelizmente, mas a vontade dos Estados Unidos de acossar a Rússia e dividir aquele país em diversos estados após o fim da União Soviética, o que acabou não acontecendo, mas a OTAN continuou avançando contra as fronteiras da Rússia. Após o final do Pacto de Varsóvia, foi cooptando países fronteiriços com a Rússia, como Letônia, Lituânia, Estônia, enfim, e pretendia também
anexar a Ucrânia a esta organização. E como eu disse aqui, Cláudia, a OTAN sempre atacou. Em 1999, nós observamos atrocidades cometidas pelos Estados Unidos e seus aliados na OTAN na antiga Iugoslávia. Os bombardeios contra a Sérvia, com a desculpa de intervenção humanitária, uma desculpa esfarrapada, mentirosa e cara de pau. Bombardeios onde a OTAN declarava que os alvos seriam militares, mas que, na verdade, estavam bombardeando infraestrutura civil. Bombardearam a TV estatal da Sérvia, mataram dezenas de pessoas, funcionários, deixaram outra dezena de feridos, com a desculpa de que a TV estatal era um veículo de propaganda do presidente Slobodan Milosevic. Ora, imaginem se os adversários dos Estados Unidos, então, resolverem atacar o edifício sede da CNN. Imaginem se os adversários do Reino Unido, da Grã-Bretanha, resolvem atacar a sede da BBC. São declarações absurdas, que beiram o ridículo. Essa é a história dos 75 anos da OTAN, Cláudio. Em Belgrado, eles bombardearam, inclusive. A embaixada chinesa em Belgrado foi atingida, na capital da Sérvia, em 1999. Então, desde o início, é uma organização que está no ataque, é uma organização que se diz de defesa, mas que sempre atacou. Precisamos recordar aqui a situação do Iraque em 2003, onde os países da OTAN apoiaram os massacres perpetrados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, onde deixaram, dessa vez, não dezenas de milhares de mortos, mas sim centenas de milhares de mortos civis no Iraque, com a desculpa de que ali havia armas químicas. E, na verdade, não havia nada. O que havia era petróleo. Isso, sim, era o objetivo, apoderar-se do petróleo iraquiano. Sem contar com a invasão da OTAN contra a Líbia. Os Estados Unidos, e dessa vez apoiado incondicionalmente pela França, destruíram aquele país, fomentaram a guerra civil, destruíram a infraestrutura de um país que era o maior IDH da África, transformaram aquele país num corredor de tráfico humano. Essa é a história da OTAN, dos 75 anos de OTAN. Então, o que nós poderíamos esperar dessa reunião, do que não a continuação dessa história de atrocidades, de financiamento às guerras, mais pacotes bilionários para financiar grupos neonazistas na Ucrânia e continuar financiando a indústria armamentista dos Estados Unidos, porque é isso que estão fazendo. É intervenção direta estatal na economia norte-americana. Keynesianismo, utilizando a Ucrânia como palco de guerra, como um Estado preposto dos interesses dos Estados Unidos, para que possam financiar a sua própria indústria armamentista. Fora os casos de corrupção e escândalo do que sobra desse dinheiro, que é destinado, teoricamente, à Ucrânia, onde a população ucraniana já está revoltada com os diversos escândalos de desvios bilionários do dinheiro que é cedido, ou teoricamente cedido, pelo Ocidente, Cláudio. Então, realmente, a história da OTAN comprova que é uma organização de ataque. Os países que eu citei aqui, a antiga Iugoslávia, o Iraque e a Líbia, nunca atacaram nenhum país membro da OTAN. Eles, sim, foram atacados e destruídos pela OTAN, Cláudio. O que você levantou sobre as declarações de que a China apoiaria a Rússia nessa contenda contra a Ucrânia, essas declarações também são estapafúrdias, mas qual seria a questão se a China realmente apoiasse
a Rússia diretamente, se todos os países do dito Ocidente, ou do Ocidente coletivo, apoiam a Ucrânia? Então, essas declarações por parte de autoridades dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, são apenas mais do mesmo da hipocrisia ocidental, Cláudio. André, eu quero uma opinião rápida, se puder, sobre a fragilidade da presidência dos Estados Unidos com Donald Trump, porque chamou muita atenção também os momentos em que o Donald Trump, sob o comando do Joe Biden, Donald Trump, talvez a partir do ano que vem, né, vai depender das eleições, mas o Joe Biden, fragilidade, porque isso se mostrou presente em pelo menos 2 momentos em que ele trocou nomes, né, chegou a chamar o Zelensky de Putin, depois a Kamala Harris de Trump, enfim, confusões, e isto também parece que dominou nessa cúpula, porque vai demonstrando uma fragilidade, e chegaram a falar, André Nunes, chegaram a falar que já está dando como certa a derrota do Joe Biden. Como que você particularmente analisa esse contexto da figura dos Estados Unidos nessa cúpula? Cláudio, essa provável derrota de Joe Biden é porque não há mais como esconder que Joe Biden é uma figura senil. Um presidente do país que até pouco tempo atrás era a maior potência bélica do mundo, confundir o nome do presidente da Ucrânia com o presidente da Rússia, confundir o nome da sua vice-presidente com o nome do seu adversário, Donald Trump, isso, inclusive, a confusão dos nomes Putin e Zelensky, ele fez diante de todas as lideranças do Ocidente que estavam presentes na reunião de cúpula da OTAN. Então, obviamente, essa característica marcante de Joe Biden vai prejudicá-lo e muito na campanha. Agora, como sua candidatura já está homologada, o próprio Joe Biden é o único que poderia retirar a candidatura. E até o que tudo indica hoje, Cláudio, ele não fará essa retirada de candidatura. André, vamos falar aqui no tempo que nos resta sobre faixa de Gaza. É o seguinte, em menos de uma semana, vários ataques das forças de Israel. Forças de Israel realizaram um ataque a um campo em Al-Mawasi, a oeste da cidade de Khan Younis. Segundo Israel, o alvo seria um dos líderes do Hamas. Israel não confirma a morte do membro do Hamas, mas o ataque matou pelo menos 90 pessoas e deixou mais de 300 pessoas feridas. Também houve um ataque. Este foi no sábado, né? No sábado, dia 13 de julho. Mas houve um ataque na terça-feira, dia 9 de julho, quando Israel já tinha bombardeado uma escola, também em Khan Younis. E tem a informação que nos chegou que no domingo, depois desse ataque aí no domingo, dia 14 de julho, também outro ataque, pelo menos 17 pessoas morreram, outro ataque a uma escola administrada pela UNRWA, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos. André, que situação calamitosa, e parece que o cessar-fogo está bloqueado. Qual é a sua leitura sobre estes fatos, meu caro? Cláudio, mais um episódio de supremacia racial, de limpeza étnica praticada por Israel na faixa de Gaza, que não é diferente do que nós assistimos desde 1948, desde a fundação do Estado de Israel, um Estado fundado por paramilitares radicais sionistas. É mais um episódio dessa tragédia que atinge o povo palestino há mais de 70 anos. Essas escolas bombardeadas, assim como o campo de refugiados em Gaza, abrigavam centenas, Cláudio, de pessoas deslocadas pelos bombardeios que nós assistimos durante todo esse ano. Então, são lugares onde a concentração de refugiados era muito grande e Israel continua com as declarações de que o alvo seria um suposto terrorista do Hamas, a liderança do Hamas naquela região, enfim. Massacram a vida de mulheres, crianças e idosos e dizem que estão realizando operações para atingir alguma liderança que eles qualificam de terroristas. Ora, o que nós poderíamos qualificar como terrorista, na verdade,
é o Estado de Israel, porque não é de hoje que pratica genocídio contra o povo palestino. Basta observar o que acontece na Cisjordânia. Cisjordânia nunca foi governada, aliás, nos últimos anos, não é governada pelo Hamas, e sim pela Autoridade Nacional Palestina, onde o Fatah é majoritário. Eles continuam avançando contra a Cisjordânia, com seus ilegais assentamentos, suas colônias. É um Estado colonial, um Estado terrorista, e essas imagens que nós vemos não são mais do que um novo episódio dessa tragédia que sofre o povo palestino, Cláudio. Realmente é até difícil de comentar, porque quem conhece um pouquinho da história na região da Palestina sabe o quanto aquele povo tem sofrido, e não resta nada mais àquele povo do que resistir e lutar com todas as armas que estiverem disponíveis. Os massacres são evidentes, os ataques contra refugiados, contra agências de refugiados da ONU, contra zonas residenciais, um massacre, limpeza étnica, genocídio. São esses os adjetivos que nós podemos deixar aqui, Cláudio, para finalizar esse programa. E, é claro, uma mensagem de apoio ao povo palestino. Muito obrigado, André Nunes. Últimos números: 283 dias de genocídio contra o povo palestino, 38.664 mortos desde dia 7 de outubro de 2023. Muito obrigado ao André Nunes, analista político. Obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado mesmo pela audiência. Lembrando que você encontra o André Nunes nas redes sociais, no Twitter, no @AndréNunes_RJ, e no canal aqui no YouTube, o canal Conversando com André Nunes. Muito obrigado a todos, forte abraço, até a próxima edição do programa Análise. Tchau, tchau, gente, valeu.